A paz de Cristo a todos. O tema desse vídeo é um tema importante, é um tema atual e eu gostaria muito que as pessoas compartilhassem ao máximo de pessoas possível. Eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Eu não vou falar como uma especialista, porque eu não sou. Eu vou falar como uma pessoa que está passando por um processo depressivo e que, graças a Deus, tem tido ajudas muito importantes e que tem feito maravilhas na minha vida e que eu preciso dar esse testemunho, esse alerta, essa palavra de consolo a pessoas que estão passando por esse momento de depressão também, pensamentos suicidas. Então eu gostaria de dar uma palavrinha para que a pessoa veja que ela não é a única que passa por isso, que existe solução sim, que tem tratamento e que isso pode ter um fim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a maioria das pessoas não tem conhecimento e só sabe o que é depressão quem já passou por ela ou quem passa por ela. A depressão não é uma tristeza, simplesmente. Ah, eu estou triste, eu estou deprimida. Não. A depressão é uma doença, ela tem sintomas físicos, tem sintomas psicológicos e ela tem sintomas sociais também. Então é uma doença muito séria e é considerado o mal do século. Muitas pessoas, principalmente dentro da igreja, têm a ideia errada de que uma pessoa com depressão ela não tem fé. Isso não é verdade. Uma pessoa que tem fé também pode estar deprimido. Então a depressão não cabe a mim explicar, tá? E não é essa a minha intenção também. Você não sente nenhum motivo para ser feliz. Você não consegue enxergar a felicidade. E ela não tem motivo aparente. Não é porque, nem sempre é porque morreu alguém ou porque aconteceu alguma coisa. Nem sempre tem um porquê. E é esse o problema que a maioria das pessoas tem. E aí começam os julgamentos, que só piora a situação. Quando você está deprimido, você não tem ânimo para levantar da cama, você não tem ânimo para trabalhar, você não tem ânimo para conversar com ninguém, você não tem disposição para sorrir, para ouvir. E parece que todos os problemas do mundo se tornam muito grandes à sua volta. Tudo se torna muito... você se torna muito sensível a toda a maldade do mundo e aquilo te afeta de uma forma muito séria, muito forte. Para a maioria das pessoas é simplesmente uma notícia. Ai, foi assassinado uma criança não sei na onde. E assim, as pessoas falam aquilo como uma coisa normal. Mas para uma pessoa que está deprimida, está passando por um estado de depressão, aquilo é mais um motivo para não levantar da cama, para não sorrir, para não ver a alegria do mundo. Então você começa a se fechar dentro de si mesmo, você começa a se fechar dentro da sua própria mente. E você começa a aumentar os defeitos que a gente julga ter. E você vai se fechando. E aí você começa a se sentir um fardo para as outras pessoas. Porque você está sempre com uma nuvem negra pairando na sua cabeça. É uma pessoa que anda de ombros baixos, cabeça baixa. Está sempre lamuriando. E ninguém tem paciência. Porque as pessoas querem apenas pessoas saudáveis. Só querem que você esteja sorrindo, só querem que você esteja disposto, só querem que você ouça os problemas delas. E de repente você se vê totalmente sozinho,
porque você começa a não confiar mais nas pessoas e nem ter vontade de estar perto das pessoas, porque você sabe que você é um fardo. Você não acha graça em filme, não acha graça em novela, não acha graça em nada. E aí começa a querer fugir daquela situação. E geralmente as pessoas buscam tratamento psiquiátrico, tratamento neurológico, que não é errado, que deve ser feito sim, mas que tem que ser feito com um acompanhamento terapêutico, que é extremamente importante. A terapia é muito importante, porque ajuda bastante, mas na terapia é necessário que você se abra, que você queira confiar. Porque quando a gente não quer, pode ser o melhor profissional do mundo, que ele não vai conseguir te atingir. E a gente começa a se entorpecer. Muitos jovens hoje se entorpecem com drogas ilícitas, bebida. Não é à toa que o alcoolismo está crescendo tanto, porque a maioria das pessoas estão deprimidas, estão doentes e vão para a igreja buscando uma esperança e só vê dedos apontados. E quando você tem fé, se torna mais difícil, porque as pessoas dizem para você assim: mas você não crê em Deus? Você não está vendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso? É claro que eu estou vendo. E isso torna as coisas mais difíceis ainda, porque aí eu vejo quão ingrato eu sou, que eu não consigo ver as maravilhas de Deus, não consigo agradecer pela minha vida. E aquilo vai tornando um fardo ainda maior. E você começa a querer se distanciar porque você tem vergonha de Deus, de estar triste, estar pesado. E você ouve a palavra de Deus, parece que está tão distante de você. Porque sempre as pessoas dizem que Deus é a vitória, Deus é poderoso. Deus é poderoso, mas Ele é pura misericórdia. Jesus veio ao mundo para nos mostrar o que é sofrimento. O próprio Cristo se sentiu abandonado na cruz, quando ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? E você vai se sentindo tão vazio, tão vazio, tão vazio de sentimentos, tão vazio de planos, tão vazio de esperança. E de repente, você começa a se desesperar. E no desespero, o Satanás faz a sua festa, porque ele mesmo sopra nos nossos ouvidos as piores coisas. Ele assopra no nosso ouvido que para sair daquela situação só a morte. E quando você tem fé em Deus, você sabe que o suicídio não agrada a Deus e aquele desespero começa a se tornar maior. Que você não tem forças físicas para lutar contra o demônio. E ele se aproveita dessa situação e sabe disso. Você não consegue comer, você não consegue dormir. O seu corpo vai se consumindo. Você não tem mais energia. Chega um momento que o seu coração pede para parar de bater porque não suporta mais sem energia. Isso aconteceu comigo. No momento do meu desespero, na noite mais escura da minha vida, 4 dias sem conseguir dormir. 4 dias sem pregar o olho, cansada. Eu tinha uma bebê que mamava e um filho de 2 anos e meio. Eu estava totalmente sem forças. Eu não tinha mais energia. Eu simplesmente deitei na cama e eu senti o meu coração bater
muito forte. Já tinha 2 dias que eu não comia. Eu já tinha emagrecido 10 quilos, mesmo passando pela gravidez. E eu simplesmente falei com Deus: me leva, Senhor, porque eu não tenho forças nem para fazer meu coração parar de bater. E eu não tenho coragem de tirar minha própria vida, porque eu sei que isso não agrada o Senhor. E nessa hora, a família é muito importante, porque nessa hora o demônio assopra todo tipo de tragédia na sua vida. Você começa a enxergar tudo que vai tirar a sua vida. Uma corda, um carro, um remédio, uma faca, uma janela aberta. Você começa a enxergar as possibilidades. E você se vê em total desespero. E você olha para cima e grita por Deus. Mas você não consegue ouvir. Porque o demônio ensurdeceu os nossos ouvidos, cegou os nossos olhos e aproveitou da nossa doença. Porque a depressão é uma doença. E ele se aproveita da doença, da fragilidade física. E você começa a imaginar todo tipo de coisas. Mas o mais importante de tudo isso é quando você tem uma família, um amigo, um esposo, um namorado, uma namorada. Alguém que você pode confiar. E quem está passando por esse momento agora, grita por ajuda. Não permita que Satanás leve a sua vida. Grite por ajuda, por aqueles que te amam. Chame alguém. Ligue para alguém. Grite para que tire você de você mesmo. E nessa hora a família faz a intervenção mais difícil que pode existir. Que é tirar totalmente a autoridade que a pessoa tem de si mesma. Porque a pessoa já não raciocina mais. E é necessário sim que haja uma intervenção, talvez medicamentosa, que foi o meu caso. Uma internação, um acompanhamento mais próximo, uma consulta de emergência com psicólogo, com psiquiatra. As famílias devem prestar atenção nos seus membros e não julgá-los por si mesmo. Quem tem depressão é fraco. Isso é coisa de gente fresca que não tem o que fazer. Essa geração mimimi. Nós não estamos sabendo ensinar nossos jovens a alegria da vida. Nós não estamos conseguindo, nós cristãos principalmente, não estamos conseguindo atingir os nossos jovens e mostrar aos jovens que Deus é maior, que existe um céu para todos nós, que Deus fez para nós, mas cada um tem o seu tempo na terra, que cabe a Deus decidir. Deus sabe o momento exato de levar cada um de nós. É isso que nós precisamos passar para quem está com depressão e não apontar o dedo, porque nessa hora nós escutamos todo tipo de coisas. E talvez até querendo ajudar, mas aquilo entra na sua cabeça como uma flecha.
e te martiriza, e aquele pensamento não sai, aquela acusação não sai. E te dizem para você crescer, para você amadurecer, para você lidar com a vida. Mas não sabem o sofrimento que você carrega, a angústia que está no peito, a agonia, os pensamentos. Você não consegue estar mais dentro do seu próprio pensamento. Você não consegue mais estar dentro de si mesmo. O próprio Jesus no Horto das Oliveiras, ele queria uma companhia. Ele chorou e suou sangue com tanta angústia, medo, aflição. E ele chamou os mais próximos. E eles não foram capazes de rezar com ele. Dormiram vendo Jesus angustiado. E é assim que as famílias muitas vezes estão fazendo. Dormindo, fingindo que nada está acontecendo. Não querendo ver a dor do outro, o problema do outro. Não se coloca no lugar do outro. Só querem apontar o dedo, apontar em soluções imediatas. A depressão é uma doença que precisa ser tratada. E durante essa pandemia está aumentando muito. Muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas. E eu digo, meus irmãos, procurem ajuda profissional. Não esperem que a solução esteja só na medicação. Ela é importante, é necessária, mas muitas vezes só paliativa, não resolve o problema. Mas falem com alguém, procurem ajuda. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, talvez foge até um pouco do tema do meu canal que eu tenho preparado. Mas ontem eu tive a notícia, ontem foi dia 2 de dezembro, eu tive uma notícia muito triste de uma sobrinha, de uma vizinha minha, uma menina de 22 anos, aluna de medicina, uma menina linda, que pulou do prédio onde morava. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu senti a necessidade de fazer esse vídeo. Porque é algo que eu passei, mas que Deus me livrou. E eu peço a vocês, quem está nesse desespero, clame pelo anjo da guarda. Peça ajuda, peça para que ele venha em seu socorro, para que não permita que você se desespere, que você atente contra a própria vida. Chame pelo anjo da guarda. Peça à Virgem Maria. Peça a Deus com fé. Conte a Deus todo o seu sofrimento, toda a sua dor. E eu digo uma coisa. Tudo isso passa, meus irmãos. Passa. Tenha fé. Tudo passa. Não há noite escura que o sol não venha iluminar pela manhã. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E que Jesus misericordioso, que é paz em meio ao terror, tenha piedade de nós.